Bem-vindos ao nosso canal, Assembleia de Deus de Trejos. Ouça a inspiradora mensagem do pastor Jorge Lamy. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 7, amém? Glória a Deus, aleluia. Profeta Isaías, ele foi um profeta, podemos dizer, o mais evangélico, o mais messiânico, amém? Falando da vinda do Senhor, sobre a obra do Senhor, que nós podemos encontrar no Antigo Testamento, amém? E nós hoje iniciamos, neste período que antecede a celebração do Natal, chamamos o Advento, que começou já na semana passada, amém? Nós vamos meditar em alguns textos, em algumas profecias do profeta Isaías sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto muito conhecido, capítulo 7, verso 10, diz assim, e depois já vamos ver o contexto, amém, na meditação nesta manhã da nossa mensagem. Então, e continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal, pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então, o profeta Isaías, ele disse, ouvi agora, ó casa de Israel, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigais também o meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te afadas será desamparada dos seus dois reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram desde os dias em que Efraim se separou de Judá. Até aqui a palavra do Senhor. Querido Deus, nosso Deus e Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, nós estamos nesta manhã, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra, e quero pedir, Senhor, nesta manhã que o Senhor possa falar com cada um de nós, Senhor. Nós não queremos ficar simplesmente, Senhor, pela palavra, pela letra, mas queremos que o Senhor fale, Senhor, e torne esta palavra viva e eficaz para cada um de nós, segundo as nossas necessidades, a necessidade de cada um, Senhor, que neste dia vai receber a Tua palavra, Senhor. Fala, pois, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar sentados. Amém? Então, como eu referi, estamos no chamado tempo do Advento, este período de Advento, e este período significa, no latim, Adventus, ou seja, fala de chegada, de vinda, de aproximação. Amém? É o tempo que antecede o Natal. É interessante que no dicionário secular, Priberan diz assim, para os cristãos o Advento é um tempo de preparação e alegria e expectativa, onde os fiéis esperam o nascimento de Jesus Cristo, vivem o arrependimento e promovem a fraternidade e a paz. Amém? Irmãos, há aqui alguma coisa que, na verdade, nós que estivemos do outro lado, na tradição, na verdade, todos os anos lembramos e até pensamos e interiorizamos que Jesus nasce todos os anos. Mas não é nada disso, toda a gente sabe. Amém? Ele nasceu uma vez, morreu uma vez, amém? Ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Amém? Jesus está nesta manhã no nosso meio. Amém? E eu quero nesta manhã meditar nesta palavra, trazendo uma palavra para cada um de nós. Amém? Isaías está vivendo um tempo difícil, o tempo em que ele escreveu esta palavra, o seu livro, o livro do profeta Isaías, podemos dizer assim. A nação
de Judá estava prestes, mais à frente em Jeremias, isso vai acontecer, a ser, na verdade, deportada para a Babilônia. O reino do norte, o reino, na verdade, a grande nação, as 12 tribos, a nação, na verdade, em que Saul, ele reinou, David, ele, na verdade, reinou, e Salomão desenvolveu aquele reino, ele tinha sido dividido ao meio, separou-se a nação, ficando separada entre o reino do norte, ou seja, Israel ou Efraim, e o reino do sul, Judá. Amém? E neste período em que o profeta Isaías, ele escreveu, na verdade, há uma ameaça, na verdade, sobre o reino do sul, o reino de Judá. O reino de Judá sempre foi, os reis de Judá sempre foram reis mais fiéis a Deus. Infelizmente, nenhum dos reis do norte, nenhum dos reis de Israel, porque o espírito de rebelião entrou neles, ainda que tentaram, na verdade, refazer o culto e todas essas coisas, irmãos, sempre foram infiéis ao Senhor, porque Deus não se agrada com imitações. Deus quer o legítimo, Deus quer a unidade do seu povo. Deus não está onde se promove a divisão, onde se promove, na verdade, a rebelião. Aí Deus não abençoa e Deus abomina. Por isso o reino do norte sempre foi os reis do norte. Na verdade, os reis de Israel sempre foram reis, na verdade, em que viveram, na verdade, opressões e mais opressões, e vemos toda a história, mas ao mesmo tempo nós vemos o grande amor do Senhor, a grande misericórdia do Senhor. Lembramos o grande profeta Elias, lembramos o grande profeta Eliseu. A maior parte dos profetas, Deus levantou especialmente para levar uma mensagem de reconciliação, porque Deus não desiste de ninguém. Porque Deus não desiste de ninguém. Ainda que possamos entrar em rebelião contra Deus, ainda que possamos entrar em rebelião contra os profetas, os sacerdotes, na verdade, aqueles que Deus instituiu e que Deus chamou, que Deus, na verdade, levantou para dirigir a sua obra. Irmãos, Deus ainda é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que ainda vai e quer que cada um possa se arrepender e se voltar para Ele legitimamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, os primeiros versos do capítulo 7, antes de vermos esta palavra de Deus, de despertamento e de consolo, na verdade, nós vamos ver o contexto. Diz o versículo 1: E sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, do rei Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, o rei da Síria, e Peca, né, filho de Ramalias, ou seja, Peca era o rei de Israel, né, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, contra o reino de Judá, mas nada puderam contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então o rei de Israel, ele fez uma aliança, né, com o rei da Síria. Amém? Porque, irmãos, isto é triste, né? Isto acontecer. Amém? Irmãos, aqueles que, na verdade, conheciam a palavra de Deus, tinham o dever de poder fazer e andar no caminho do Senhor. Irmãos, eles, em vez de se unir, não, unem-se com pessoas que não são as pessoas certas. Uniu-se com o rei da Síria. Amém? Infelizmente assim é. Mas diz então, esta unidade diz que trouxe grande temor, grande medo, grande aflição, grande tempestade, na verdade, ao coração do rei de Acás, o rei de Judá, e a todo o povo. Veja o verso 2. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento, né? Irmãos, certamente alguns que aqui estão nesta manhã podem estar, na verdade, muitas vezes com o seu coração assim aflito. Amém? Agitado, angustiado. Amém? Muitas vezes enfrentamos, na verdade, tempestades, enfrentamos ventos, enfrentamos, na verdade, ameaças gigantes se levantam contra nós. E esses gigantes, essas tempestades,
podem afligir a família, podem afligir a nossa... A unidade da família pode afligir também a nossa saúde, né? Muitas vezes toca na nossa área, no emprego, numa situação financeira. Irmãos, e muitas vezes há uma angústia, que há um temor, mas de medo. O que é que vai acontecer à minha vida? Qual é a escapatória? Amém? Irmãos, e por vezes não temos força para lutar, não temos força para aplicar, nem coragem para aplicar a palavra de Deus. Nestes últimos tempos temos estado a falar de vencer as tempestades, e nós temos que aplicar estes princípios à nossa vida. Se nós queremos ser mais do que vencedores, nós temos que olhar para a palavra de Deus e nem ser somente ouvintes, mas aplicar em todas as áreas da nossa vida. Não só na área religiosa, quando viemos aqui à casa de oração, mas lá fora, a cada dia, nós precisamos aplicar estes princípios para que nós verdadeiramente possamos passar pelas tempestades, para que o nosso coração encontre paz, para que o nosso coração não fique assim tenebroso e a tremer como estas árvores, para que o nosso coração possa ficar tranquilo. Olha para a palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que esta unidade, esta coligação entre Israel e a Síria, na verdade, eles já tinham tentado vir, eles estavam tentando uma nova emboscada, uma nova incursão para chegar a Judá e conquistar a cidade de Jerusalém e pôr um novo rei no trono. O tempo estava se esgotando. E o rei Acaz, o rei de Judá, sente que tem pouco tempo. Está a conta-relógio. Eu não sei se está aqui alguém nesta manhã que está sentindo que tem pouco tempo numa situação, que as coisas, o tempo está a correr velozmente, já estamos a chegar ao final de mais um ano, 2021, está exatamente quase a chegar ao fim, e as coisas que na verdade têm vindo a apertar, têm vindo a se avolumar, e não conseguimos controlá-las, não conseguimos vencê-las, mas eu quero dizer nesta manhã, Deus tem uma palavra para ti, que diz, tu vais conseguir se confiares nele. Não temas, crê somente. Estamos com medo do futuro, estamos com medo do dia de amanhã. Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia, porque a cada dia Ele também prometeu estar conosco, não nos deixar, não nos desamparar. Vamos recuar um bocadinho mais para percebermos este contexto que leva, na verdade, a Acaz, na verdade, a ficar neste medo, a Acaz ficar tenebroso, na verdade, com este temor, com este medo, com esta ansiedade em seu coração. Amém? Para já, vamos ver quem era Acaz. Amém? A Bíblia diz quem era Acaz, né? Diz aqui do versículo 1. Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, neto de Uzias, rei de Judá. Amém? Acaz, ele herdou o reino, amém? O reino de Judá, né? Ele herdou o reino por linhagem, né? Linhagem de sangue, podemos dizer assim, amém? Ele nas suas veias corria, podemos chamar assim, na verdade, sangue real. Então ele não conquistou, não foi pela sua força, mas ele simplesmente porque era filho de rei e neto de rei, amém? Ele, quando o seu pai morreu, ele subiu ao trono. Ele teve, na verdade, herdou, na verdade, a autoridade sobre a nação de Israel. Mas houve uma coisa que Acaz, ele não herdou nem do seu pai, nem do seu avô. O que ele não herdou do seu pai, nem do seu avô, foi fidelidade ao Senhor. Porque Jotão, porque Uzias, ainda com as suas falhas, eles foram fiéis ao Senhor. Irmãos, e isto tudo para dizer o seguinte, cada um precisa ter o seu encontro com Deus.
Não basta ser filho de crente, aprender a moda dos crentes, os preceitos dos crentes, o vestir dos crentes, o falar dos crentes para ser crente. Alguém que é crente, verdadeiramente crente, é alguém que tem comunhão com o Senhor. E Acaz não tinha comunhão com o Senhor. Ele herdou a religião dos seus pais, politicamente dava-lhe jeito ir ao templo, politicamente dava-lhe jeito falar estas palavras, quando o Senhor lhe diz, olha, Acaz, pede um sinal. Não, eu não vou. O que é que ele diz? Eu não vou tentar o Senhor, eu sou tão fiel que eu não ponho o nome do Senhor, não levanto o nome do Senhor em vão, veja lá, eu sou tão crente. Mentiroso, Deus estava a desafiar. Acaz, volta-te para mim. Acaz, fala comigo. Acaz, dobra o teu joelho. Acaz, clama a mim. E ele diz, não vou fazer nada disso. Aquela linguagenzinha dos crentinhos, eu não vou levantar o nome do Senhor em vão, eu não como cabidela e tal e tal. Vocês conhecem isso, não conhecem? E depois vivem que nem perdidos. Não comem cabidela, mas comem tanta coisa imoral. Os seus olhos, os seus ouvidos praticam hipocrisia. Acaz era um hipócrita. E Deus quer pessoas sinceras. O Senhor procura pessoas sinceras, verdadeiros, sinceros adoradores, que tenham comunhão com o Senhor, que não vivem de vir ao culto, que não vivem, na verdade, de aparências, mas que tenham comunhão com Deus. Eu louvo a Deus porque Deus não desiste até desses. Deus não desistiu de Acaz, por isso enviou Isaías para falar com ele. Aleluia, aleluia. Irmãos, a verdade é esta. O Senhor é um Deus das misericórdias. O Deus é o Deus que restaura. E nós precisamos voltar-nos para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olhando aqui, conhecendo esta situação, então o reino do norte, Israel, se coligou com a Síria. Procuravam depor Acaz do trono e colocar lá seu filho. Então ele pensou, bem, como é que ele pensou? Ele começou a pensar como os carnais pensam. Ok, então, se o rei do norte, se ele fez, se peca, olha, peca, pecador, peca, não tem nada a ver. Se peca, ele se vai unir com o rei Remazim, ok, eu vou também fazer aqui uma aliança. Eu vou procurar ajuda ao rei da Assíria. A Assíria, que mais tarde vai tornar-se a grande Babilônia. Amém? Então, o que é que eu vou fazer? Espera lá. Olha, aqui a casa de Deus. Não é do meu, é da casa de Deus. Tem lá muito ouro. A casa de Deus tem ali o sustento dos levitas. Ok. O que é que ele fez? Ele mandou trazer o dinheiro. Amém? Ele mandou trazer o dinheiro da casa do tesouro, da casa de Deus, e enviar um tributo ao rei da Síria para fazer uma aliança com ele. Irmãos, o mundo não tem solução para nós. Não misturemos o sagrado e o profano. Não façamos uma caldeirada das coisas de Deus. O Senhor diz, quem santifica-se, quem quiser pecar, peca ainda. Mas quem quiser santificar, santifique-se ainda. E diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. A nossa vida precisa ser consagrada a Deus. Nós não temos que andar nos hábitos, nos estratagemas, nos esquemas do mundo para ficarmos seguros. O que é que o mundo nos pode dar? Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia na proteção que o mundo nos pode dar.
Graças a Deus pelas forças de segurança, temos aqui 2 polícias nesta manhã. Graças a Deus pelos militares, amém? Mas, aleluia, devemos orar por eles. Mas acima de tudo, nós confiamos no Senhor. Infelizmente, o capítulo 16, 2 de Reis, capítulo 16, verso 2, resume a vida de Acaz. Diz assim: tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como David, ou seja, como os seus antepassados. Verso 11 do capítulo 7. O Senhor envia esta mensagem: pede para ti, ao Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o como quiseres. Ou embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas, não interessa. Se é na casa de oração, se é lá em casa, não interessa o lugar onde tu estás. Mas fala com Deus, homem. Clama a Deus. E Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Infelizmente, ele não priorizava a comunhão com Deus na sua vida. Meus irmãos, e quando nós não desenvolvemos comunhão com Deus, começamos a ficar com medo. Porque as nossas alianças com os homens também não nos dão segurança que eles sejam fiéis à sua palavra. É na comunhão com Deus que nós ganhamos fé, é na comunhão com Deus que nós ganhamos confiança para enfrentar os desafios que a vida nos traz. Quando o problema surgiu, Acaz, ele não tinha recursos espirituais, então agarrou-se aos homens. Mas a cada um de nós ainda continua aquela palavra de Jesus em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Acaz, ele tinha medo, exatamente, porque aquele exército estava a avançar, e então ele pensou: temos que nos preparar para a invasão. Temos que nos preparar para a invasão. Amém? Então diz o versículo 3: enquanto o rei da Assíria não nos vem auxiliar, nós temos que fazer alguma coisa. Ele começou, foi fazer uma vistoria às muralhas da cidade, foi procurar ver se a cidade tinha recursos para estar sitiada, cercada, durante semanas ou até meses. Então no versículo 3 ele diz que estava vigiando, ele estava observando, na verdade, os recursos da água. Diz assim: agora sai tu com o teu filho, disse o Senhor para Isaías, que se chama, filho de Isaías, ele tinha 2 filhos, um deles chamava-se Sear-Jazub, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Amém? Então, Isaías, ele vai procurar o rei. E é interessante que o nome de Isaías significa: o Senhor é salvação. Amém? E o nome do filho de Isaías que foi com ele, este Sear-Jazub, também significa algo interessante. Um remanescente voltará. Um remanescente voltará, ou um remanescente permanecerá. Irmãos, isto é uma mensagem. Quer queiramos, quer não. Deus muitas vezes dá-nos sinais.
Quando Isaías vai estar com o rei que está em desespero, Isaías estava examinando as fontes, Isaías estava examinando se, na verdade, os recursos de água. Então, ao ver de longe, olha quem é que vem aí, Isaías. Quem é que vem aí? É Isaías. Isaías, quando ele pronuncia a palavra Isaías, já eles estão ouvindo. Todos que estão à volta estão ouvindo, porque é o significado. O Senhor é a salvação. Olha, vem aí o Senhor, a salvação é do Senhor. Olha, vem com o seu filho pela mão. Olha, ele é o Gear Jesub, amém? Olha, o remanescente voltará, o Senhor é salvação, e o remanescente voltará. O que é que ele estava a dizer? Era uma mensagem bem clara. Que o Senhor não permitiria que o seu povo, Judá, fosse aniquilado, exterminado. Que o Senhor teria a salvação, que o Senhor teria a resposta, que o seu povo permaneceria. O Senhor cuida de nós. E quantas vezes Deus dá-nos sinais e nós estamos distraídos, porque Deus quer falar conosco através de sinais, através de uma palavra clara, amém? Mas muitas vezes a nossa mente está tão ofuscada com os medos, com os problemas, com as dificuldades, com os nossos gigantes, com as nossas tempestades, que não conseguimos ouvir aquilo que Deus está a falar para nós, não conseguimos entender os sinais de Deus para a nossa vida. Desperta, tu que dormes neste dia, nesta manhã. Ai, pensas que Deus trouxe aqui para te abandonar e para te levar à destruição. Ai, pensas que Deus te abandonou e a solução vem dos de fora, vem dos ímpios, vem dos incrédulos, vem daqueles que não temem a Deus, que blasfemam de Deus. Achas que a solução para a tua vida, a solução para a tua família, a solução para o teu filho, a solução para a tua filha, para o teu neto e para a tua neta, vem daqueles que não temem a Deus, que blasfemam do nome do Senhor? Estás redondamente enganado. Cuidado com as alianças. Cuidado com as alianças. Isso chama muita atenção sobre o jugo desigual. O problema do jugo desigual. Primeiro parece tudo muito bonito, mas depois revela-se o que lá está por trás. Não te deixes enganar por aquilo que os teus olhos veem, os teus olhos físicos veem, mas busca ao Senhor, pede um sinal ao Senhor. Oh Deus, eu esta semana estava visitando alguém que estava muito receosa, não queria tomar a vacina. Diz, pastor, e já me ligaram 3 ou 4 vezes, isto já foi há uns meses, pronto, não há muitos, porque já foi tomar a vacina tarde. E eu pedi um sinal ao Senhor, ligar-me um dia. E naquele dia disse, olha Senhor, se for a tua vontade, volta-me a ligar. Orei ao Senhor e na manhã seguinte lhe ligaram. Era o Senhor a falar comigo. Olha, tomei a vacina, graças a Deus. Sinto mais tranquila, estou mais em paz. Deus dá sinais, Deus fala. Deus fala. Em quem estás confiando tu? Mas é feito pelos homens. Deus aumentou a ciência. O meu filho André, ele está neste processo, no laboratório dele, do RNA, porque isto veio, mas isto é tão rápido. Pois é um processo completamente revolucionário novo. Antes pesquisas que levavam anos e anos, agora faz-se em poucos meses. Amém? Há uma revolução, há um aumento na ciência. O meu filho pode testemunhar isso, porque ele está neste processo do RNA. Então não tenham medo, confiem em Deus e os recursos que Deus levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus tem a salvação, Deus tem a solução. Confia no Senhor, confia no Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Veja o versículo 4. O Senhor disse-lhe, acautela-te. Veja, faz a tua parte. Acautela-te. Nós temos que fazer a nossa parte. E o que é que temos que fazer a seguir? Aquieta-te. Faz a tua parte, fica aquietado, fica tranquilo. Porquê? Porque o Senhor está no controle.
Amém. Não se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes. Por causa destes 2 reis, olha, não são nada, são como carvões. São como 2 carvões que andam para aí, 2 tições fumegantes, 2 cavaquinhos a arder. Não tenhas medo. Amém. Mas o Senhor continua, trazendo uma palavra para o rei, verso 5. Portanto, a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim, ou seja, com Israel, e com o filho de Ramalias, dizendo, vamos subir contra, ou invadir Judá, e tomando-a, repartimos-la entre nós, e façamos reinar no meio deles o filho de Tabiel. E assim diz o Senhor Deus, isto não suscitará, isto não vai acontecer, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado, ou seja, Israel será quebrantado e deixará de ser povo. E aconteceu isso. Hoje temos as tribos perdidas de Israel, né? Que eles não conseguem identificar, foram completamente espalhados por todo o lado. Amém? Os 10 primeiros, mas então como é que depois o povo voltou e há o povo do norte? Porque é uma mistura. Os legítimos, amém? Estes 10 tribos legítimas, primeiras, a linhagem pura, foram completamente espalhados por todo o mundo. Amém? Chamam-se as tribos perdidas. E então diz o Senhor, verso 9, entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria será o filho de Ramalias, se o não crerdes, olha irmãos, isto é muito importante, certamente não ficareis firmes. Se vocês não creem na minha palavra, então vocês nunca vão encontrar firmeza. Mas creiam, porque eu digo, eu estou tomando conta de vocês, não tenham medo, porque isso não vai acontecer. O meu povo, o remanescente sempre permanecerá. Amém? O meu povo não será totalmente destruído. O meu povo, amém, será restaurado. O meu povo, Deus quer restaurar o seu povo. Deus quer restaurar nossas vidas. Deus quer restaurar a sua igreja. Deus quer restaurar as nossas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar firmes. Vamos tomar esta palavra do versículo 4 para cada um de nós, para as nossas lutas, para os nossos medos, para as nossas dificuldades, para as nossas tempestades. Amém. Acautela-te, faz a tua parte, aquieta-te. Amém. Mantenha calma. Amém. Não tenhas medo. Aí não desanime o teu coração. Não desanimes, meu irmão. Não desanimes. A luta pode ser pode ser grande, mas maior é Deus. Maior é Deus que está conosco. Amém. Não perca o ânimo do teu coração. Não desanime o teu coração. Confia em Deus. Fortalece-te em Deus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então no verso 13, o profeta Isaías começa a falar para todo o povo. Então ele disse, ouvi agora, ó casa de David, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também o meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha, vocês, amém, não andem afadigados de um lado para o outro. Vocês não afadiguem Deus, confiem simplesmente. Vocês não pediram um sinal, mas por amor de vós, diz o Senhor. Amém. Olha, eu vou-vos dar o sinal sem vocês pedirem. O próprio Senhor dará o sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Amém? Algo sobrenatural. Uma gravidez de alguém que não pode engravidar. Alguém que não pode engravidar no sentido que não conheceu o homem. É virgem. Irmãos, uma virgem engravidar é impossível. Amém? Irmãos, não há outra explicação neste sentido, além do milagre de Deus. Amém? Irmãos, e estes milagres que o Senhor estava falando, despertando para o seu povo, devia de servir de ânimo, devia de servir, na verdade, de conforto, para que o seu povo pudesse confiar nele, porque certamente, se o Deus que faz uma virgem dar à luz um filho, é o Deus que fará qualquer milagre para cada um dos seus filhos.
Deus é o Deus das coisas grandes. Deus é o Deus dos impossíveis. O teu Deus fará, por amor de ti, amém, o milagre que tu estás à espera, na tua vida, no teu corpo, na tua família. Deus fará. Confia no Senhor. Se Ele faz uma virgem conceber e dar à luz, amém, um filho, pelo poder do Espírito Santo, Ele agirá também na tua vida, seja qual for o problema que estejas a enfrentar. Amém? Deus trará salvação. Deus estava a dizer para ajudar, eu vou trazer a salvação para vocês. Confiem simplesmente. Confiem simplesmente. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Acaz, crê. É o que o Senhor estava a dizer. Crê, não duvides. Amém? Crê que eu te amo. Crê que eu não vou permitir que o meu povo seja destruído. Crê, não desisto. Eu não desisto de vocês. Busca-me simplesmente. Confia, não te abales, permanece, confia na minha palavra, confia na minha promessa. E eu desafio cada um que está nesta manhã, neste dia, a não se deixar abalar pelo problema que está enfrentando, pelo inimigo que está enfrentando. Confia em Deus. Seja esse inimigo qual for o nome, seja esse inimigo um espectro de um desemprego, um espectro de uma doença, um espectro de um divórcio, ou de um filho, de um neto, etc., uma divisão no lar. Eu quero dizer nesta manhã, se tu creres, se tu buscares, e Deus Ele quer ser buscado, Deus quer ser buscado, Deus quer que possamos ter intimidade e comunhão com Ele. Simplesmente o facto de termos rituais como vir ao domingo ou culto não é suficiente, há que buscá-lo de todo o vosso coração. Porque aquele que busca o Senhor de todo o seu coração vai encontrar. Eu acredito que ninguém que bata à porta, Deus vai permanecer, na verdade, com a porta fechada. Porque o Senhor diz, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, pedi e dar-se-vos-á. Este é o teu Deus, este é meu Deus, este é o nosso Deus. É o Deus de Isaías, é o Deus, aleluia, de Acaz. Infelizmente, Acaz, amém, permaneceu com o seu coração fechado e o seu fim foi terrível. Irmão, não perca as oportunidades que Deus está dando à sua vida. Acaz, na verdade, ele perdeu a sua vida. Acaz, na verdade, ele pouco conta para a história, mas o povo permaneceu porque Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. O Senhor estava dizendo, Acaz, não duvides. Acaz, confia simplesmente neste dia. Amém. Deus está a dizer a cada um que aqui está, confia em mim, não duvides, eu serei contigo. Vamos ficar em pé. É interessante nós pensarmos a resposta de Deus. Aleluia. Verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Irmãos, o que é que Deus estava dizendo? O povo de Israel, irmãos, sabia o significado de Emanuel. O povo de Judá sabia o significado de Emanuel. O Deus, o próprio Deus, estará no meio de vocês. Estará pelejando por vocês. É o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus por nós. Aleluia! Esta palavra cumpriu-se integralmente cerca de 700 anos mais tarde, lá em Belém, louvado seja o nome do Senhor, e durante 33 anos e meio, sensivelmente, o Deus conosco, Emanuel, operou sinais, prodígios, maravilhas. O Deus Todo-Poderoso, Emanuel, o Deus conosco, mostrou-nos, na verdade falou-nos, na verdade em relação ao coração de Deus Pai, dizendo que quem me vê a mim, vê o Pai. E o Pai, na verdade, tem prazer em dar dádivas aos seus filhos. O Pai que, na verdade, não está de costas voltadas para os seus filhos. O Pai que nos desafia a falarmos com Ele diariamente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Venha a nós a tua vida. Venha a nós o teu poder. Irmãos, e o poder de Deus veio no dia de Pentecostes sobre a igreja do Senhor. Nós não somos uns coitadinhos. Nós temos o poder de Deus. O Emanuel veio. O
Espírito Santo veio, aleluia, e o Senhor está conosco para nos fortalecer nas nossas lutas, o Senhor está conosco para nos fortalecer nas nossas tempestades, para nos dar coragem para seguir em frente. Oremos ao Senhor, nosso Deus, eu te